Hoje eu vou resolver o exercício de trigonometria, equações trigonométricas e hoje a equação do cosseno. Então o exercício pede: indique as soluções da equação 5 mais 2 cosseno de x igual a 6, que pertencem ao intervalo 0 a 2π, ambos abertos. Então aqui é uma questão de múltipla escolha do teste intermédio do 11º ano. Então vamos lá para a resolução. Aqui eu escrevi a equação e o que é importante? Aqui eu escrevi a equação do cosseno. A equação do cosseno é a seguinte: x igual a mais ou menos alfa, alfa é o ângulo, π sobre 3, π sobre 2, a gente vai descobrir. X igual a mais ou menos π sobre alfa, mais 2kπ, com k pertencendo aos inteiros. Então vamos lá, aqui tem a equação, 5 mais 2 cosseno de x igual a 6, e primeiro eu vou resolver essa equação. Vou passar o 5 para o outro lado, fica negativo, vai ser igual a 1, essa continha aqui, e depois eu passo 2 dividindo. Ou seja, cosseno de x é igual a 1 meio. E agora o que a gente faz a partir disso, quando a gente tem um resultado? A gente tem que pensar num ângulo que o cosseno dele é 1 meio. E o ângulo que tem cosseno 1 meio é o ângulo de 60 graus, ou seja, o ângulo de π sobre 3. Então, embaixo eu vou escrever cosseno de x igual a cosseno de π sobre 3. Pronto. E agora, como eu escrevi naquela equação do cosseno, eu tenho x e tenho alfa, que é o π sobre 3. Então, eu só vou substituir como mostra aquela equação. Então, eu vou escrever x é igual a mais π sobre 3, depois eu vou fazer o menos, mais 2kπ, ou x é igual a menos π sobre 3 mais 2kπ, com k pertencendo aos inteiros. Pronto, já tenho a equação aqui. Essa é a forma geral dos ângulos que tem o cosseno de 1 meio. Essa é a forma geral, ou seja, aqui o k eu vou substituir por números 1, 2, 3 e vou ter resultados aqui que esse cosseno vai ter 1 meio. Vai ser 1 meio, cosseno desse ângulo. Então, e ele pede no intervalo 0 a 2π. Então, quando ele pede no intervalo, nós temos que substituir o k pelos números. Por exemplo, 1, 2, 0, menos 1, o que seja, nós vamos substituir. E tem que pertencer ao intervalo. Se é de 0 a 2π, não pode ter números negativos. Então vamos lá. Então, primeira coisa, para k igual a 0, por exemplo. Aqui eu substituo isso aqui por 0, vai ficar π sobre 3 mais 0, que vai ser π sobre 3. Π sobre 3. E agora eu vou substituir aqui por 0 e vai dar menos π sobre 3. Porém, esse daqui não pode, porque ele não pertence ao intervalo 0 a 2π aberto. Esse pertence. Então, esse π sobre 3 já faz parte da resposta. Agora, por exemplo, para k igual a 1. Nós vamos substituir aqui em cima. Para k igual a 1 vai ficar π sobre 3 mais 2π. E 2π mais π sobre 3, a gente bota tudo no mesmo denominador, que é 3, vai ficar π sobre 3 mais 6π sobre 3, ou seja, vai dar 7π sobre 3. Pronto. Esse não pertence, porque é de 0 a 2π. 7π dividido por 3 vai dar um número maior que 2π. Então, eu posso cortar esse, porque ele não pertence ao intervalo 0 a 2π aberto. Ou, a gente vai substituir agora na equação que é negativa, nessa daqui, e vai ficar menos π sobre 3 mais 2π, igual a tudo no mesmo denominador, fica menos π sobre 3 mais 6π sobre 3, ou seja, fica igual a fica 5π sobre 3, se eu não me engano. Isso, fica 5π sobre 3. E 5π sobre 3 está no intervalo 0 a 2π aberto. Portanto, nós temos dois números aqui, dois valores, dois ângulos, na verdade, que é o ângulo de π sobre 3, o ângulo de 60, e o ângulo de 5π sobre 3 no intervalo 0 a 2π. Então, a solução é π sobre 3 e 5π sobre 3. Já temos a resposta. Isso quer dizer que esses dois ângulos, se a gente botar na calculadora o cosseno de π sobre 3 e o cosseno de 5π sobre 3, ambos vão ser 1 meio. Portanto, voltando aqui à resposta,
A resposta vai ser a B, π sobre 3 e 5π sobre 3. Espero que tenha ficado bem clara essa explicação. Obrigado.